Olá, eu sou Rose Gomes, sou idealizadora do projeto Sementes Diárias de Fé. Ontem nós terminamos uma série, a série 40 Dias de Intimidade com o Criador. E quem não acompanhou a série pode estar vendo todos os dias lá no YouTube, no meu canal, blog Rose Gomes. E hoje nós vamos iniciar aqui uma série muito especial. Durante essa semana eu vou estar trazendo aqui algumas pessoas como convidados para estarem falando suas histórias de superações. Muitas histórias emocionantes, muitas histórias de fé realmente, para inspirar todos vocês que estiverem acompanhando as lives. O mais importante de tudo, eu falo assim, que na nossa vida, principalmente hoje, em tudo que está acontecendo no mundo, a gente tem que saber focar na solução, focar no nosso potencial. Deu uma queda aqui. Quando nós focamos no problema, quando nós focamos no que é ruim, então esse mal ele tende a se expandir. Então eu costumo dizer que nós temos que entender que nós somos luz e que a luz ela tem que brilhar. Então hoje, mais do que nunca, tudo que está acontecendo no mundo, nós precisamos deixar, né, essa luz divina que habita dentro de nós. Nós temos que deixar essa luz brilhar. E eu estou muito feliz hoje em receber a Fabiana Rodrigues. Ela já entrou aí ao vivo. Fabiana, tá um pouquinho escuro, tem uma luz aí? Deixa eu ver se eu consigo aumentar, peraí. A Fabiana, ela é um exemplo de fé, ela é um exemplo de superação e ela soube transformar a dor da perca, né, do filho, da filhinha, aliás, né, em história. Ela transformou a dor que ela sentia em uma história, em um livro. E, então, eu costumo sempre falar isso, que nossas vidas, ela é entrelaçada com a vida de outras pessoas. Nós somos, assim, um conjunto, né, de experiências que a gente carrega ao longo da nossa vida, dos lugares que a gente passa, os livros que a gente lê, e, acima de tudo, a das nossas experiências. Então, nós, assim, passamos por muitas coisas na vida, por muitos desafios mesmo, né? Só que eu falo assim, que nós é que escolhemos quem nós vamos nos tornar. Se aquele sofrimento ele vai nos deixar ser pessoas amarguradas, pessoas revoltadas, pessoas amargas, ou se a gente vai usar aquela dor, aquele sofrimento como uma experiência em que a gente pode abençoar a vida das pessoas, né? E então eu falo assim, nós não somos o que as pessoas fazem para nós não somos o que a vida faz com a gente é quem
a gente escolhe se tornar. A gente tem que ter essa autorresponsabilidade de entender que eu sou quem eu quero ser. Eu sou quem eu decido ser. Só que isso, gente, não é fácil. Eu fiz o curso, ele chama Sou Semente. E ele me veio, assim, de uma inspiração daquela frase. Me enterraram, não sabiam que eu era semente. Por quê? Quem que nos enterra? São os problemas, as dificuldades, né? No meu caso, eu fui enterrada por um diagnóstico médico de ansiedade generalizada. E eu fiquei assim, o meu potencial, toda a minha vida, ela ficou travada por causa de um diagnóstico. Então, quando eu venci esse diagnóstico de ansiedade generalizada através da escrita, escrevendo, né? O curso que eu participei, eu escrevia, e quando eu vi, assim, que aquilo foi tirando a ansiedade de mim. Então, eu falo hoje que quem é ansioso, que acho que 99% da população é ansiosa, né, Fabiana? Nós descobrimos que você pode ter como companheiro a caneta e o papel ali, ou o computador, né, para você escrever. Então, tudo que você tiver na mente, você escreva. E você vai perceber que essa ansiedade, ela vai saindo. Aí vocês podem falar assim, mas todo mundo que tem ansiedade vai ser curado escrevendo. Não, gente. Isso é uma experiência nossa. Porque cada pessoa, ela tem uma dor, ela tem um problema e ela é curada de uma maneira, né? Mas hoje eu estou muito feliz em estar recebendo aqui a Fabiana. Ela vai contar um pouco para a gente da história dela. A Fabiana, ela é assistente social e agora ela é escritora, autora do livro Sinais e uma Perca. Que maravilhoso. Ali atrás está a capa do livro dela. A hora que terminar a live, aí depois a gente vai colocar o link para vocês, tá? Se aí vocês quiserem entrar no curso para aprender a escrever a sua autobiografia, a sua história e transformar ela em livro, vai ter o link. E também vai ter o link do livro ali da Fabiana, para quem quiser adquirir. E tão maravilhoso né, Fabiana, que além da versão digital, também tem a versão impressa. Então, eu vou deixar ela falar um oi aqui, porque eu falei para ela que eu falo demais. Mas muito obrigada a todos que têm acompanhado as lives. Quando eu iniciei, Fabiana, só para não perder aqui o pensamento, quando eu iniciei os 40 dias de intimidade com o Criador, terminou ontem, eu não tinha ideia de como a minha palavra ela ia contribuir com outras vidas. E eu recebi a informação, ontem fui olhar lá, durante os 40 dias, foram mais de 5.000 pessoas que passaram nas lives, fora as pessoas que tiveram ali acompanhando, né, no portal, ali no feed, foram mais de 12.000 pessoas, fora as pessoas no YouTube. Então, eu quero, assim, agradecer a todos que acompanharam, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui nessa live hoje, porque, como eu falei, né, a nossa vida, a nossa história, ela é entrelaçada com a vida de outras pessoas. Então, nós não somos ninguém sozinhos. E a gente, uma história, ela é construída assim, igual um tecido, né? Um é ligado ao outro. E a história da Fabiana, eu creio que ela vai ajudar muitos que estão aqui ouvindo. E também vocês podem depois compartilhar com as pessoas que vocês conhecem, para inspirar realmente que as pessoas também se descubram, assim, descubra esse potencial, né, divino, eu falo que é o potencial divino que há em todos nós, que é esse potencial de nós sermos luz, né, e da gente poder transformar a nossa dor
em história de superação, principalmente para ajudar e para inspirar outras pessoas. Fabiana, agora sim. Tudo bem? Cumprimenta aí o pessoal, depois quiser falar um pouquinho de você, depois a gente Tá, começa assim o bate-papo, tá? Vou fazendo as perguntas, fique à vontade. tá Você está na ótimo. sua casa. Gente, boa tarde, Rose, boa tarde a todos. Então, para quem não me conhece, eu sou a Fabiana. Como a Rose já falou, participei desse curso, né, que foi, assim, maravilhoso. Ele me resgatou de várias outras formas, né. Gostaria de falar também que esse livro, ele não é apenas para... Não é para incentivo financeiro, tá? O propósito desse convite que a Rose me fez, e eu fico muito agraciada de ter recebido ele e ter aceito, foi uma maneira de mostrar para as pessoas o quanto Deus é maravilhoso e faz a diferença na nossa vida. Então, Amém. mais ou menos seria isso. Amém. E é Fala. muito gratificante. Assim, tudo que a gente fala, a gente não consegue expressar o quão libertador para mim foi esse curso, né? Que em presente nele depois deu a publicação do livro. Ele foi lançado mais ou menos no dia 4 de abril, né? E semana passada eu resolvi publicar nas redes sociais. E aí veio o convite da Rose para a gente estar fazendo essa live. Assim, eu descobri, sabe, que a gente tem o potencial divino dentro de nós, só que muitas vezes a gente se trava, né, por vergonha, por timidez e por achar que a gente é incapaz. Muitas vezes a gente se acha assim, fraco, impotente. Eu decidi fazer assim essa série de lives com os escritores, porque todos eles vão ter essas histórias de superação para contar para vocês. Por quê? Mais do que nunca, eu falo, a gente tem que ouvir pessoas que têm histórias de fé, pessoas que nos animem, né? Porque se a gente ficar olhando para tudo que está acontecendo no mundo, a gente desanima e a gente vai ficar também travado, né? A gente vai pegar a nossa luz e a gente vai deixar apagada. Mas não é isso. Deus ele fala assim que a gente não pode esconder a nossa luz, que a nossa luz ela tem que brilhar. Então, fazer esse curso, mais do que eu trabalhar assim com o que eu gosto de ensinar as pessoas, mas eu quis fazer isso para despertar o potencial que as pessoas têm e não sabem. E também, assim, como uma forma de mostrar, assim, que todos têm potencial. Muitas vezes as pessoas podem falar assim, nossa, mas eu não me imaginava escritora. Há 5 meses atrás eu também não imaginava assim. Eu tinha o desejo, sim, de escrever, de publicar livro, mas eu nunca achei que eu ia conseguir fazer isso. Se a gente for atrás de editora, é tudo muito caro, é tudo muito difícil. E para você ter alguém assim que te patrocina, que te incentiva, que te ajuda, que te dê um norte, é bem difícil. Eu conversei com várias pessoas, é bem difícil. E assim, como eu falei no início, o nome do curso é Sou Semente. Por quê? Porque todos nós temos dentro de nós esse DNA, né? Esse potencial divino. E eu vi, assim, que muitas pessoas podiam realizar esse curso e, através dele, compartilhar essas histórias. E a Fabiana, ela foi uma delas. A Fabiana, ela é uma pessoa maravilhosa, ela tem esse potencial dentro dela, mas ela soube transformar a dor dela em livro. Fabiana, eu sei que às vezes é difícil falar, mas assim, conta um pouco para o pessoal qual era a sua dor, assim, porque eu falo que às vezes a gente falar de uma dor, de um sofrimento, é muito difícil. Aí quando a gente escreve, fica mais fácil a gente escrever, né? A Fabiana,
ela tinha essa dor pela perca da filhinha dela. E ela escrevendo, ela teve essa cura emocional. Não, assim, que isso deixou de existir, que ela esqueceu. Porque eu falo que toda dor que a gente possui, todo sofrimento, tudo aquilo que tem na nossa vida que nos magoa, que nos fere, isso faz uma ferida. Então, quando você mexe nessa ferida, ela dói. Só que depois que você trata, ela cicatriza e fica cicatriz. Então, a Fabiana, ela foi curada ao escrever esse livro, né? Então, hoje ela tem a cicatriz, mas ela tem essa vitória, esse exemplo, né, de superação na vida dela. Porque, gente, eu sou mãe, eu não consigo imaginar, assim, como é a vida de uma pessoa quando perde um filho. Conta, Fabiana, um pouco para o pessoal. Só não conta tudo, não. Só conta uma parte. Senão eu vou começar a chorar aqui. Bom, gente, como eu disse, a história é uma autobiografia, né? Ela conta um pouco da minha história. E assim, não que os outros momentos da minha vida não foram marcantes, né? E também não que em todos os momentos da minha vida Deus não estava presente. Mas eu acredito que Deus faz algumas coisas na vida da gente, além de nos transformar, Ele quer mostrar pra gente que nós somos capazes, através do amor dele, de sobreviver, ressurgir, né? De um aprendizado. Então, essa semana completou-se um ano, né, da perda da minha filha. Ela se chamava Elisa. No livro conta toda essa história, todo esse trajeto, todo esse processo, né, que eu e minha família, meus amigos mais próximos, que conviveram e que sofreram junto comigo. Então, no livro, eu conto essa minha história, essa parte da minha história, como vários outros momentos marcantes, mas como a Rose falou, tem coisas que sufoca, né? Que machuca, que nos machuca, não só a gente, mas como as pessoas que nos amam. E foi através da escrita desse livro que eu consegui, talvez, entender algum outro processo, né? Que naquele momento talvez eu não tinha entendido. No livro eu também conto algumas partes, assim, que Deus me mostrou depois, me revelou algumas coisas e tudo foi se encaixando, né? E é um processo muito difícil, eu acho assim que todo mundo que é mãe deseja tudo sempre de melhor para o seu filho. E não foi diferente aqui na minha casa, eu já tenho o Felipe, de 8 anos, mas aí veio o nosso presente, né? Primeiro veio um pacotinho vermelho, que eu coloco no livro, foi um aborto espontâneo que eu tive, né? E depois de pouco tempo eu fui grávida da Elisa. E foi assim, foi uma surpresa, foi um presente de Deus. E uma pessoa me colocou assim, nos momentos mais próximos, né, do que aconteceu, falava assim para mim, se sinta agraciada, né? Você foi soberana, você é a mãe de um anjinho. Então, várias coisas assim vai mostrando que Deus vai tomando conta da nossa vida, vai tomando conta dos nossos dias. E muitas pessoas perguntam assim para mim: "Nossa, mas como que você, depois de tudo isso, você consegue sorrir, você consegue viver?" Gente, é Deus. Na vida não tem nada mais precioso e mais valioso do que Deus. Depois dessa experiência, desse livro, que a Rose me colocou, me deu esse presente de poder estar no curso dela, eu entendi várias outras coisas e a cada dia eu tenho sentido uma mudança maior na minha vida. Então, assim, foi muito gratificante para mim e é uma cicatriz, né, que não vai se fechar, ela vai ficar ali sempre, mas eu sei que aquela cicatriz, para mim, é como a cruz de Cristo, porque ele renasceu e ele ressurgiu para nós. Então, eu acredito que isso que aconteceu na minha vida não foi para me trazer tristeza, não foi para me trazer dor, não foi para me trazer angústia, foi para me mostrar que tem um Deus que me ama e que pode tudo por mim. Ai, que lindo. Gente, é. Eu li a história toda. E assim, quando ela começa a falar, a gente se emociona, porque no livro ela conta detalhes. Como ela falou,
a gente pensar se é humanamente impossível uma mãe que perde o filho e depois você vê essa mãe tendo força para trabalhar, para sorrir. É, é difícil, gente. Vocês não têm noção. É muito difícil. Mas é o que ela falou, é você ter a certeza de que Deus ele está ali cuidando de você, de que Ele está ali ajudando, né? E mostrando. Esse livro dela chama Sinal de uma Perca, porque ela escolheu olhar ali todos os sinais que foram acontecendo no caminho, que era Deus falando para ela, que já ela ia, que Deus já ia levar a filhinha dela, sabe? Então ela entendeu que aquilo ali era já, que era Deus, ele já estava mostrando. Então, assim, e é maravilhoso quando você entende que Deus, ele é um pai, né, que nos ama e que ele, sim, ele nos mostra, ele, né, fala que Deus, ele revela o seu segredo e que ele não faz nada sem antes falar para os filhos. Só que muitas vezes a gente não entende, né? A gente não escuta a voz, né, Fabiana? Às vezes a gente não escuta a voz de Deus, né? E Verdade. depois que a gente vai entender, né, o processo. E quando ela fala assim, gente, que foi um presente ela fazer parte do curso, eu quero deixar claro duas coisas, assim. Ela pagou, tá, pelo curso. Mas quando ela fala presente, é porque o valor que você paga ele não compara ao benefício que ele traz, que é essa libertação, essa cura, assim, essa descoberta, né? Que, na verdade, ali, o curso é uma orientação que eu vou dando, uma mentoria que eu vou dando, mas a pessoa ela vai descobrir o potencial que ela já tem e que ela não sabia que ela tinha esse potencial, né? E ali no livro, quando a Fabiana ela escreveu, aí também teve ali outras histórias, né, no meio do livro ali, que a gente conversando, eu falo que Deus, ele me deu, assim, um discernimento, né, e talvez pelos quase 30 anos que eu trabalho com pessoas, né, sempre trabalhei com o público, e sempre li muito, sempre conversei muito, e eu falo que eu sempre também tive essa vontade, assim, de ajudar as pessoas, né? Nunca fui uma pessoa, assim, de ficar negando ajuda. Eu sempre fui de ajudar as pessoas. Principalmente quem trabalha com vendas, assim, é muito difícil, porque às vezes um quer passar a perna no outro, né? Não quer ajudar. E eu sempre fui uma pessoa, assim, que eu sempre pensei primeiro no ser humano, né? Eu falo que de todos os anos de profissão, o que eu mais ganhei foi transformar os clientes em amigos. E no curso não é diferente, porque cada pessoa que participa, que escreve o livro ali, de alguma maneira a gente, né, faz assim uma amizade, a gente também se envolve na história, né? A Fabiana, eu já conhecia ela antes, né? Mas depois ela entrou, fez o curso e eu fiquei assim muito feliz porque realmente ela despertou, né, algo que ela já tinha dentro dela. Fabiana, conta só pro pessoal assim, se foi muito difícil escrever. Assim, eu, de certa forma, eu já tenho uma certa facilidade para escrever algumas coisas. Não foi muito difícil. Porém, a parte que mais me tocou, né, lógico, é quando você vai escrevendo referente àquilo que você mais está ferida, né? Naquele momento que você mais está ferida, quando você resolve colocar aquilo no papel e você vai acrescentando a história e dando formato para ela, é difícil porque eu acredito que é nesse momento que acontece a cura, né? É no momento que a gente está colocando aquilo que muitas vezes a gente não tem coragem de falar, né? Muitas vezes a gente não tem coragem de expressar da maneira. Então, foi através desse momento, né, da escrita, de colocar isso no papel,
que é aquele momento assim de muitas lágrimas, de muito pensamento, e é aí que a gente vai tendo a nossa cura interior. Foi assim que aconteceu comigo. Foi dessa forma, assim. E, na verdade, quando começou mesmo, que a Rose me fez o convite para o curso, eu falava assim, eu acho que eu não vou, não. Não, eu não vou, porque vai chegar depois, eu não vou conseguir escrever, eu não vou conseguir falar. Mas, assim, como eu falei, quando a gente coloca o nosso pensamento e as nossas atitudes e coloca Deus em primeiro plano, as coisas acontecem. Por mais que, às vezes, a gente se ache incapaz de fazer alguma coisa, Deus nos mostra que nós somos capazes de fazer qualquer coisa a partir do momento que a gente se prontifica a fazer, né? Então, foi dessa forma, foi através dessa escrita, né, do livro que eu recebi, sim, essa cura. Eu não tenho dificuldade para falar sobre o assunto, né, do que descrevi no livro, mas foi uma coisa que eu sempre pedi para Deus, foi que de tudo que acontecesse na minha vida, que isso servisse de exemplo para as pessoas, para não desistir, né? Não desistir daquilo que acontece na sua vida, porque todo mundo todas as pessoas têm certas dificuldades em alguma coisa, sabe? E eu acredito que é assim. O livro foi assim, como eu falei, foi um presente, mas é o curso que eu fiz, né? Que a Rose me convidou para fazer esse curso. Eu aceitei e através dele eu recebi essa cura, né? De estar falando sobre um momento tão difícil, né? Que passei na minha vida. Então foi muito gratificante. É interessante, né? Porque de repente alguém pode ouve assim a história e é fácil. Você pega um caderno, um papel, uma caneta ali. E você pode começar a escrever, porque às vezes para falar é difícil, mas escrevendo você não tem noção de quão libertador é. Então você pode fazer isso. Quem está assistindo pode pegar e vai escrevendo aquilo que a sua dor, aquilo que você sente, né? Não precisa publicar. Agora, quando você tem coragem, né, de colocar no papel e de publicar, aí a cura é completa, né? Só que aí eu falo assim também, né? Que nem eu fui curada da ansiedade através da escrita. A Fabiana, ela foi curada dessa perca. Então, todos nós temos na nossa vida feridas, né? A gente tem aquela área que precisa ser tratada. E eu falo assim que é onde o ponto mais dói, que é onde tem que mexer para ter a cura. Igual a Fabiana ela falou, que chegava na hora, né, que ela ia falar sobre o assunto, ali que travava, que era o pior. Muitos alunos, na hora de escrever, que chega assim na parte que dói mesmo, na parte que é difícil, muitos travam, muitos assim querem desistir. Porque, assim, faz parte, né, do ser humano, muitas vezes, a gente não quer reviver aquilo. Então, o bom de escrever a autobiografia é isso, que você revive, assim, como a Fabiana falou, né, tem muitos momentos marcantes, né, então você vai reviver coisas boas, mas você vai reviver as ruins também. E daí você vai ter que aprender a lidar com elas. E quem não tem momentos ruins na vida, né, Fabiana? Quem não tem? Então, a gente tem. Isso é uma constante, esse desafio da gente vencer as dificuldades, os problemas. Agora, quando a gente fala que todo mundo tem problema, cada um ele tem de um jeito. Agora, não é todo dia, né? E outra, não é todo mundo que é mãe que perde o filho. Então, essa dor era dela. E ela foi curada, assim, pela escrita, mas, assim, através das ferramentas ali do curso, mas, acima de tudo, foi uma história de superação dela, porque Deus, né? Deus que age. Fala que ele é o médico dos médicos, né? Jesus é o médico dos médicos, e ele tem uma maneira toda especial de curar
as pessoas, né, de curar os seus filhos. Então, ele sabe qual é o remédio, qual é a maneira certa de curar. Então, muitos podem ser curados por esse meio, outros podem ser curados de outra maneira. Mas, assim, eu falo que o remédio ele pode ser diferente para a dor de cada um. Mas em todos eles é como a Fabiana disse, a gente acreditar, assim, que Deus, ele... Tudo que ele permite na nossa vida é porque nós temos capacidade para superar. Tudo a gente tem capacidade para vencer. Que Deus ele nunca vai dar para a gente uma cruz maior do que a gente pode carregar, né? E a Fabiana, assim, eu falo que ela é uma pessoa muito forte, porque se talvez ele tivesse dado esse problema para mim, eu não, com a minha ansiedade toda, se eu perdesse o filho, então, né, que eu ia, talvez eu ia ter que dormir 24 horas. Mas Deus viu que ela tinha capacidade, então ele permitiu essa prova na vida dela, e através da história dela, inspirar outras pessoas, ser um exemplo, né? Um exemplo de fé, um exemplo de superação. Isso é, assim, a gente não tem palavras para falar, né? Que é tão maravilhoso que é a gente estar, assim, compartilhando isso, porque todos no mundo passam, né, por lutas, todos passam por sofrimentos. A palavra de Deus nos fala que no mundo nós teremos aflições, né? Então, quer dizer, enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, a gente vai ter luta, a gente vai ter muito sofrimento, mas a nossa vida ela vai ficar assim, mais leve, dependendo de como a gente se porta, né? Diante das dificuldades, né? Qual é o olhar que a gente tem para isso tudo. E assim, Fabiana, o que você tem assim a transmitir, né, para falar assim para as pessoas as pessoas assim que às vezes se acham assim, ai, como que eu falo? As pessoas que se acham assim às vezes feridas e têm uma dor e elas têm medo de mexer ali naquela dor, naquele sofrimento, tem medo de lembrar, né? Porque às vezes você passou por alguma coisa e aquilo ali, tem pessoa que fala assim, nossa, só de eu lembrar daquilo eu passo mal. Só que eu sempre bato nessa tecla, né? Que a gente, não dá pra gente seguir a nossa vida, falar que tá tudo bem, se a gente deixar coisas assim no caminho mal resolvidas, né? Se assim o ciclo ele não fechou, tem que fechar o ciclo para você partir para outra, né? Você tem que ter essa atitude assim de enfrentar, né? Para você poder seguir. E fala assim, o que você aconselha, né? De repente, para a pessoa, ela pode falar assim, eu passei também pela perca de um filho, ou então, eu fui traída pelo meu marido, eu tenho uma dor, assim, muito grande, porque meu pai, ele me abandonou, ou porque eu não tive nem pai nem mãe. Então, sim, são várias as histórias das pessoas que de repente elas têm assim, falam, eu não quero, eu não vejo por que eu vou mexer nisso, por que eu vou mexer nessa ferida, eu não quero assim mexer nessa dor. O que você fala para essas pessoas que de repente estão assim nessa situação, com medo de mexer nisso? Então, eu acredito que tudo na vida tem um porquê, né? Deus permite muitas coisas na nossa vida para ver até onde a gente vai ou até onde nós estamos ali firmes para conseguir e sustentar o amor que Ele tem, né, depositado na nossa vida. Então, assim,
difícil falar dos problemas que a gente tem. Isso é difícil. Todo mundo sempre tem um problema ou outro. A primeira coisa que eu acredito é aceitar. Não aceitar que você foi o escolhido para aquela tragédia, ou aceitar que você não é amado, não, você aceitar que aquilo aconteceu para talvez uma libertação sua, uma libertação para algum amigo, uma libertação para algum familiar, porque assim, nada do que acontece é em vão. Então, muitas vezes machuca, né? Tocar naquele assunto de que nos fere. Mas eu acredito assim, que se a gente tiver força de vontade, colocar Deus em primeiro lugar e pedir para Ele todos os dias, né? Porque assim, não adianta eu falar que é fácil para mim hoje. Não é, sabe? Não é fácil para mim. Continua sendo difícil, mas todos os dias eu me levanto e eu falo, Senhor, toma conta do meu dia, toma conta da minha vida e principalmente dos meus pensamentos. Porque muitas vezes o problema está no nosso pensar. E quando a gente fala alguma coisa, por exemplo, quando eu falo da minha história, lógico que eu sinto uma tristeza, mas eu sei que por trás disso tudo tem um propósito, né? Eu coloco no livro que eu ainda não entendi os porquês da minha vida. Só que eu acredito que Deus colocou eles lá, porque uma hora eu vou entender, uma hora eu vou enxergar. Então, para você que passa por diversas dificuldades, eu acredito, muitas vezes não adianta a gente gritar, não adianta a gente chorar, não adianta a gente espernear. O que a gente tem que fazer é se concentrar, pedir para Deus aconselhar. Tem coisa que não vai vir a resposta na mesma hora, né? Porque é tudo no tempo de Deus. E eu acredito assim, se você falar, se você escrever, se você conseguir, o primeiro passo é se perdoar. Se perdoar, porque muitas vezes o que acontece, a gente fica assim, nossa, mas eu deveria ter feito isso, mas eu deveria ter feito aquilo. Não, a gente tem que aceitar. Aceitar e pedir para Deus conduzir o próximo passo, porque sozinho a gente não consegue. Se fosse por mim sozinha, assim, depois de tudo que eu passei, hoje eu estaria com certeza deitada numa cama e não ia conseguir levantar. Mas assim, Deus nos fez para sermos felizes, vitoriosos, e é assim que eu acredito que seja a maneira certa. É pedir para Deus, né? Tentar de alguma forma procurar alguma ajuda, né? Tentar colocar isso num papel porque é libertador realmente, né? E procurar maneiras de seguir em frente, porque assim a vida continua até o dia que Deus falar que não mais, né? Então esse é o meu sentido, é isso que eu acho. Rose. Você falando assim, espero assim que tenha mesmo assim incentivado, inspirado as pessoas, porque eu acredito assim também que muitas coisas na vida da gente, a gente vai com o tempo descobrindo as respostas. Mas eu acredito que tem respostas, eu falo pro meu marido assim, tem resposta que eu acho que só vou conseguir quando eu chegar lá no céu, que eu vou falar para Deus por que disso, né? Então, assim, mas é isso que a Fabiana ela falou. A gente não deve usar a nossa dor, nosso sofrimento, os nossos problemas como motivo para a gente reclamar ou para a gente desanimar, para a gente se achar incapaz, mas a gente aceitar, eu acredito também nisso, assim, você aceitar a situação, não assim uma parte de você ficar acomodado, mas uma aceitação de saber que, acima de tudo, como ela falou, que tem um propósito divino. Então, por isso que eu falo que essa semana, essas lives, elas vão ser assim, de histórias de fé. Por quê? Uma coisa que eu falo assim, todos escreveram suas histórias, seus livros, para inspirar outras pessoas, mas essa superação, ela vem pela fé de entender assim que tudo que acontece na vida da gente tem o porquê divino, que Deus ele permite todas as coisas, mesmo ruins, né? Que é para o nosso bem, né? Deus ele
ele sempre quer o nosso bem. Deus, ele é nosso Pai e jamais ele ia permitir algo que fosse para nos prejudicar. Então, tudo que Deus ele permite é para nos tratar, é para nos abençoar. Então, esse pensamento, assim, da Fabiana, eu também acho, assim, bem válido, né? Que a gente tem que, assim, por isso que é histórias, assim, de superação, de fé, que eu escolhi fazer essas lives essa semana, para um meio, assim, né, de ajudar também as pessoas, né, que passam pelas mesmas situações, de repente, principalmente hoje, né, às vezes a pessoa, ela fica, assim, desesperada, e elas ficam assim, não, mas a minha vida não tem esperança, mas a minha vida não tem solução, mas eu não sou capaz. Aí você ouve, assim, uma história, um testemunho de uma pessoa que está aqui falando que não perdeu a alegria de viver, apesar de perder a filhinha. Então, esse exemplo, né? Quando você fala assim, qual é o seu problema? Ele é grande? Às vezes tem pessoa que tem um problema maior ainda. Mas, independente do tamanho do problema, você tem que entender, assim, o tamanho do Deus, né? O tamanho do Deus vivo, o tamanho do seu Pai, né? Eu falo, é aí que está a diferença, quando você entende que todos os problemas, eles são pequenos demais diante do grande amor de Deus, né? Diante do que Deus, ele tem, assim, para a nossa vida. E tem uma frase da Madre Teresa que eu gosto bastante, que ela fala assim: não permita que ninguém saia da sua presença sem se sentir mais feliz, né? E então eu falo assim, quando a gente escolhe, né, falar, principalmente assim nas redes sociais para um público, né? Até depois a Fabiana me autorizar, eu vou colocar esse vídeo lá no YouTube, tá bom, Fabiana? Ah, pode colocar. Aí, esse vídeo ele vai estar disponível ali no meu canal no YouTube, blog Rose Gomes. Aí você pode ir lá assistir, compartilhar com outras pessoas, porque de repente você vai encontrar pessoas que estão desanimadas, que estão assim passando alguma dificuldade, né? E se a pessoa olha pro problema dela, de repente ele acha que aquilo ali é enorme. Mas se ele olhar assim para a dificuldade do outro, se ele olhar para Deus, ele vai ver que aquilo ali, não que não seja grande, mas que ele tem a solução, que é a cura, né? Principalmente eu falo a cura da alma, a cura emocional que está em Deus, né? Porque para o corpo a gente vê, tem os remédios, mas para tratar principalmente a angústia, a dor, igual a Fabiana falou, a dor de perder, passar por um aborto, depois passou pela perca da filha. Então, para tratar essa dor, só Deus, só o remédio divino mesmo, né? E então, assim, você pode compartilhar depois esse vídeo, ela já autorizou, vou colocar lá no YouTube. Compartilha com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Vai ter o link lá no YouTube do livro dela. Depois, quem quiser saber toda a história, pode adquirir. Quem quiser também participar do curso, pode se inscrever, vai ter o link. E se tiver também precisando de ajuda, tem aqui no meu Instagram, tem lá na bio o link e tem vários tópicos lá. Aí tem o Fale Conosco. Também, se você tiver passando por alguma dificuldade, você pode ir lá no Fale Conosco, pode também pedir uma orientação. A gente também está pronto para ajudar. Muitas pessoas às vezes podem pensar assim, você foi curada, né, da ansiedade, você recebeu essa cura, daí o curso, ele é cobrado. Gente, não tem como a gente ficar
todos os dias, né? Se você gostar do que você faz, você querer gerar valor na vida das pessoas, mas não tem como você trabalhar o mês inteiro de graça, né? Porém, eu, assim, como eu falo que eu não tenho o objetivo de vender produtos e serviços. O meu objetivo é gerar valor na vida das pessoas. Então, como a Fabiana falou, fazer parte do curso foi um presente na vida dela, porque, assim, o que você recebe para a sua vida é muito maior. Mas, independente disso, se você quiser realizar o curso sem pagar nenhum real, há também possibilidade. Aí você pode entrar em contato ali no Fale Conosco, fala comigo, que tem ali um jeito, onde eu vou estar ensinando você, você vai poder estar, assim, aprendendo, né, como você vai ter ali as informações de como você fazer o curso gratuitamente. Claro que tem ali algumas regras para poder fazer o curso gratuitamente, né? E é interessante, assim, que eu falando, assim, que esse objetivo de gerar valor na vida das pessoas, na mesma turma que a Fabiana participou, tinha um rapaz que ele era cego. E quando ele veio me procurar, ele falou assim, eu tenho essa deficiência, eu não vou conseguir realizar o meu sonho de escrever o livro. Eu falei, você vai escrever o seu livro, eu vou te ajudar. E ali nós entramos num acordo, num método, foi aplicado para ele poder publicar o livro. Ele também vai estar dando esse testemunho, ele também vai estar aqui nas lives falando. Então, nós vamos receber, assim, muitas histórias de superação. Esse rapaz mesmo, ele não nasceu cego, ele ficou cego dos dois olhos. Então, você veja bem, a Fabiana, ela perdeu o filho. Aí, você vai ouvir a história de uma pessoa que não nasceu cego, que tinha toda a vida para frente, e jovem, ele perdeu a visão. Então, são histórias, assim, realmente para inspirar. Então, você acompanhe essa semana, todos os dias, que eu vou estar divulgando aqui no Instagram os horários. São histórias, assim, muito fortes para abençoar a vida de vocês, realmente, que como nós fomos abençoados, né? Eu falo, a gente quer abençoar também. Da mesma maneira que Deus, ele nos abençoou, ele fez, assim, uma obra maravilhosa na nossa vida, nos dando, assim, principalmente, eu falo, a graça, a fé, né? Então, a gente quer compartilhar isso. Quase já chegando no horário de encerrar a live, Fabiana, deixa uma mensagem para o pessoal, se quer falar uma mensagem, assim, de fé, uma frase, faça, assim, deixa uma palavra de encerramento. Tá, então, né, eu vou agradecer. E a frase que eu deixo, gente, é uma coisa que eu costumo colocar, assim, a cada dia mais na minha vida. Que nós possamos enxergar a imagem e semelhança de Deus no outro. Assim, a gente acaba com o rancor, acaba com a inveja, acaba com tantas coisas que pesam na nossa vida. Então, que a gente possa enxergar Deus no outro. É isso que eu quero deixar para vocês, é isso que eu tenho feito na minha vida, nos meus dias, e dá resultado. Porque aí você não tem mais tristeza, você não tem mais rancor, você não fica pensando que aquela pessoa quer te fazer o mal ou não, porque hoje eu acredito que seja o mal da humanidade, nós pensamos muito em nós mesmos e deixamos os outros para lá. Então é assim, vamos procurar enxergar Deus no outro. E através disso a gente vai conseguir ter uma corrente maior de amor, de afeto, e Deus vai ajudando a gente a cada dia. É isso que eu queria deixar para hoje. Ai, gente, não disse que é maravilhosa essa minha amiga? Aluna, amiga.
assistente social, escritora, gente, é maravilhoso, né? É isso, é igual ela falou que você descobre que você tem um potencial divino, que você é filho amado por Deus. Aí quando você descobre isso, que você é luz, que você tem que brilhar, mas aí não basta você olhar só para a sua vida, né? Como filho de Deus, você tem que ser parecido com o Pai, né? E isso que ela falou é muito, muito importante, assim, você poder enxergar Deus na vida de outras pessoas. Então, essa é a chave, assim. Eu falo que quando você pensa em gerar valor na vida das pessoas, eu falo, se a gente compartilhasse mais palavras de fé, né? Mais palavras de gratidão, com certeza o mundo estaria melhor. Mas, infelizmente, nem todos têm esse pensamento. Mas não é por isso que a gente vai desanimar, né? E vai deixar de semear as palavras de fé. Então, assim, que todos vocês que fizeram parte dessa live, compartilha com os amigos, depois vai lá no canal do YouTube, se inscreve lá no canal, clica no link, adquire o livro, se puder, adquire o curso também. Quem não está trabalhando, se quiser, pode também se afiliar ao curso e receber uma renda extra, né? Vendendo também o curso como afiliado. Então, assim, independente de tudo isso, pessoas são mais importantes que negócios. Independente de qualquer coisa, o ser humano, ele precisa, assim, ser valorizado, né? Você entender que você primeiro tem que se valorizar. Você tem que se enxergar como filho de Deus e depois você conseguir, sim, também amar o próximo e enxergar a imagem e semelhança de Deus no próximo. Essa palavra foi, assim, maravilhosa. Então, Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe cada um que veio aqui nessa live. Fiquem com Deus e estejam, assim, acompanhando essa semana. Amanhã também às 15h30 nós vamos ter a live com a Gleice, ela é farmacêutica, e ela também tem uma história muito forte, assim, de superação, que foi uma vitória, assim, contra um sentimento de rejeição que ela não sabia de onde vinha, sabe? Eu não vou falar tudo, não. Amanhã vocês, às 15h30, vocês estejam aqui. Tenho certeza que vocês serão também abençoados, como hoje eu fui abençoada com a presença da Fabiana. Eu digo sempre, né, que nós somos abençoados para abençoar. Então, vou tirar uma... Tá uma travada, mas tudo bem. Então, assim, quem está passando por problemas, quem está passando também por ansiedade, muitas vezes a gente sozinho não consegue, né, superar. Então, tem os médicos que tratam do corpo, mas tem um médico também que trata, né, das doenças da alma, do espírito, dessas dores, né, emocionais que muitos de nós temos. Então, que vocês sejam abençoados. Acho que daqui a pouco já cai a live. Fabiana, obrigada. Deus abençoe. Obrigada a todos, obrigada, Rose, e que Deus abençoe e possa, através
não só dessa live, mas das atitudes, preencher o coração, o vazio e o pensamento de cada um, tá? Que ele possa transformar a nossa vida, porque só ele é capaz de tudo, tá bom? Um beijo, agradeço a todos e um ótimo finalzinho de tarde. Beijo, gente. Até amanhã às 15h30. Conto com vocês. Tchau. Tchau.